O programa Sem Cortes está voltando agora no seu terceiro bloco e sempre tratamos de questão política nacional e principalmente política local. Alemão, quando falamos sobre política, o coração, os nervos de muita gente aí acelera, ficam agitados. Falar de política é sempre... Política é um assunto bem polêmico, né? É um assunto que mexe com o ego de muitas pessoas. Ok, então vamos conversar sobre política? Fica à vontade. Qual é a sua avaliação no que diz respeito a esse cenário conturbado da política nacional e esse cenário de incerteza na nossa política local? Olha, Tassiano, o que vem, no meu modo de pensar, que vem acontecendo na política, tanto questão nacional como a questão municipal, é porque a política perdeu muito o sentido. O político hoje em si ele está muito desacreditado. Nos últimos anos vem se estabelecendo uma política partidária muito grande, onde pessoas pensam muito em partidos, em projetos de partidos, e esquece do bem comum, que é o cidadão, que é o município, que é o estado, que é o país. Hoje o que se fala sempre, o que vem acontecendo, não é segredo para ninguém, está aí passando em todas as redes nacionais e inclusive internacionais, é questão de projetos de poderes. O político em si hoje, ele chega lá e ele quer estabelecer um projeto de poder para o partido dele. Eu sou uma pessoa, eu não sou partidarista. Hoje eu sou um cidadão, como muitos outros, que não acredita mais na política partidária. Eu acredito na pessoa em si, nas pessoas que entram com capacidade para administrar, para gerir. Não em projetos milaborantes. Se falam, a pessoa às vezes se filia num partido, não sabe nem a base do partido, não sabe o sentido do partido. Eu acho que isso também não vem nem muito ao caso, que muitos que sabem a base do seu partido, que sabe o fundamento e o que o partido prega, mas não faz. Ele sabe, entende da lei, porém às vezes não segue a lei. Então essa questão de política partidária está muito desacreditada. Alemão, essa questão da política partidária, de fato, no Brasil é um grande mal, é um grande câncer. As eleições estão se aproximando, mas a gente vê em todos os cenários políticos assim, uma articulação cujo objetivo parece que é realmente o poder. Grupos são formados, promessas são feitas, mas a gente vê que o interesse real, que é cuidar da comunidade, lutar para sanar ou minimizar os problemas da comunidade e trazer o progresso em todos os seus sentidos, isso parece que passa muito longe. Me desculpe aqui alongar na minha colocação, e a gente vê já agora amizades sendo desfeitas, por causa não da política, mas por causa da política partidária que visa o poder. Então, se você tem uma ideia que é diferente da minha, então você não serve para ser meu amigo, pelo menos nesse período. Isso não é uma coisa maléfica na política brasileira? Não sei, eu estou na política brasileira, mas eu sempre gosto de focar na política local também. É a realidade que vem acontecendo. É a realidade e é um grande mal. É um grande mal. A pessoa às vezes está lá, não quer seguir, não quer escutar, a palavra certa é escutar, não quer escutar a opinião de outra pessoa, não quer escutar a opinião da própria população. Ele chega lá com um projeto de governo dele e quer estabelecer, na realidade não é nem um projeto de governo dele, você citou agora há pouco aí a questão de formações de grupos. Essas formações de grupos, o eleitor tem que olhar isso aí muito com cuidado, com bons olhos, tem que ver realmente qual é a base desse grupo. Existem partidos e candidatos, às vezes, que acabam vendendo o que não tem. E quando chega lá no poder, não consegue administrar, não consegue organizar o município, porque ele está
volta lá no início, naquela primeira pergunta, às vezes acaba colocando pessoas no cargo que não tem capacidade, porque foram pessoas que fecharam no grupo, fecharam o pacote, para poder ajudar a eleger certos candidatos para ir lá e administrar. Isso não funciona. Agora, em certa parte também, Tassiano, a política está desacreditada e o político está um pouco, vamos dizer, até bastante corrupto, mas uma grande parte disso, também quem tem culpa disso, é o próprio cidadão. É o próprio cidadão que acaba corrompendo o político. Tem pessoas que discretamente vendem um voto. Eu acho que isso teria que acabar totalmente. E tem certos políticos que se aproveitam da necessidade do cidadão para exercer essa manipulação em cima do cidadão. O cidadão está em questão de necessidade, está ali um pouco passando justamente nesse período que está um período de desemprego muito grande, muita gente necessitada. Aí o cidadão vai lá e dá uma cesta básica, dá uma consulta, dá 2, 3 sacos de cimento e o cidadão acaba votando por isso. Eu acho que isso teria que acabar. E às vezes o cidadão acha que isso é sinal de bondade, que o fulano é bonzinho. Não sabe ele que lá na frente, quando o indivíduo chega no poder, tudo aquilo que ele investiu dessa forma, ele vai de alguma forma tentar tirar. Uma coisa que minha mãe me ensinou, Tassiano, juntamente com meu pai, é que nesse mundo ninguém dá nada de graça para ninguém. Às vezes a gente ajuda. Às vezes a gente dá uma ajuda, uma contribuição, mas o fundamento em si, ninguém dá o que tem de graça para o povo. O povo tem que ficar muito atento a isso, que às vezes o político que está ali na rua, chegando às vezes ao ponto de ofender seu patrimônio, ele vai cobrar essa fatura lá na frente. E ele não vai cobrar pouco não, ele vai cobrar com juros, inflação monetárias e mais os acréscimos que ele acha devido a ele colocar em cima. Isso já foi comprovado em várias gestões, não em nível municipal, até em nível nacional. É isso aí. Alemão, o que você espera para as eleições desse ano aqui na nossa cidade? Eu espero justamente isso, que o eleitor analise bem quem são os pré-candidatos, quem são os candidatos, quem estão na rua, quem tem comprometimento com a cidade, quem realmente tem a perder dentro da cidade, que mora dentro da cidade. Faça um apanhado da vida do candidato. Não vote por emoção, não vote por paixão, vote com consciência. Eu acho que hoje o Brasil está na situação que está, a Tailândia está na situação que está, e não existe outra forma de se corrigir o mal se não for com a própria política. Infelizmente, pessoas de bem vão ter que se envolver na política e passar a ser político para tentar corrigir o cenário, que essa crise que o setor político vem atravessando. Então, esse é o apelo que eu faço para os eleitores de Tailândia, que analisem o perfil do seu candidato, que vejam o passado do seu candidato, que vejam o presente para não se decepcionar no futuro. Porque geralmente é isso que acontece. A pessoa vota porque, volta a dizer, ganhou uma consulta, vota porque ganhou uma cesta básica, vota porque ganhou o remédio de uma receita. Se a pessoa já vendeu seu voto, a pessoa não tem o direito de depois ir na prefeitura e cobrar isso do candidato. Não mais do candidato, mas de sim do prefeito. Não tem, ele vendeu seu voto. Então vamos votar com consciência. Vamos votar em pessoas que realmente mereçam um voto, que sejam comprometidas, não importa quem seja, mas pessoas que realmente querem o bem e que tenham a perder com o declínio de Tailândia. Pessoas que o que tem às vezes está em Tailândia, pessoas que o que tem está empregado em Tailândia, porque Tailândia crescendo, a pessoa vai crescer junto. Isso. Você fez uma observação muito feliz no que diz respeito, chamando a responsabilidade da população para analisar os candidatos, né? Seja para vereador ou para a gestão municipal. Em um caso muito próximo à minha pessoa, alguém passou a concorrer uma vaga na Câmara dos Vereadores. E esse alguém
tinha uma família muito numerosa, muito numerosa. Ele já largava pelo menos ali com uns 150 votos em tese. Mas um detalhe, nenhum parente dessa pessoa votava nele e dizia abertamente, eu não voto nesse indivíduo de jeito nenhum. Então é importante que a população analise esse candidato também nessa questão familiar. Qual é o relacionamento dele com a família? E uma outra coisa que você abordou é que a política de fato é um instrumento de transformação social. É a política, não tem como fugir disso. Mas infelizmente os homens sérios, os homens de bem estão fugindo da política. Isso não deveria acontecer, mas infelizmente os homens de bem, os homens sérios que querem realmente ver a coisa acontecer, estão procurando fugir disso. É porque a política ela está suja, né, Tassiano? Ela está suja. Às vezes, para um homem de bem poder chegar ao poder, ele acaba se sujeitando a coisas que o princípio mais básico da criação dele não aceita. Não aceita. Existe conchaves, existe apoios, existe uma infinidade de coisas, às vezes, que não vem ao caso dizer, que acaba levando o cidadão de bem a não se envolver na política. Porque a pessoa que é errada, ela engole tudo, ela aceita tudo, ela concorda com tudo, ela promete tudo. Agora a pessoa que tem um caráter, a pessoa que tem uma boa criação, que tem uma formação moral, às vezes não quer engolir certas coisas e às vezes não quer fazer certos tipos de conchave. Então por isso essa decadência de homem de bem na política, de cidadão de bem, que eu falo homem em geral, em termos de homem e mulheres, a política precisa de homem de bem. Alemão, me desculpa assim te interromper, infelizmente a gente vê no Brasil o seguinte, que homens realmente sérios, que procuram fazer a coisa da forma que tem que ser feita, estes homens terminam sendo odiados. Porque uma administração pública, ela vamos dizer, ela é uma faca de dois gumes. A pessoa confunde muito a popularidade, o que seja bom para as pessoas, às vezes, com o que seja bom para a cidade. Numa gestão, a pessoa, esse é até um perfil que eu acredito que os eleitores têm que analisar de um candidato, a capacidade de administração. Não adianta você sair pegando qualquer pessoa na rua porque o cara é popular, porque o cara é sorridente, que o cara é alegre, é articulador. Não adianta fazer isso. Um poder público, vamos dizer, uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, precisam de pessoas que saibam administrar, pessoas que têm compromisso com a administração. Aí muitas vezes a pessoa que entra, que tem um compromisso com a administração, de início é odiada porque tem certas coisas que tem que ser feito. Você tem que cortar na sua própria carne para poder fazer funcionar lá na frente. Então eu vejo assim, aquela pessoa que às vezes quer agradar com ações populistas, não seja o melhor às vezes para a administração pública. Porque em si, por isso que hoje chega na situação que está. Muitas vezes um candidato já entra, o prefeito assume já pensando na reeleição. Ele quer ser bacana para todo mundo pensando na reeleição. E aí a cidade vem só caindo, vem só se afundando num poço sem fim, porque cada um que entra já entra pensando na sua reeleição. Nós temos que botar, às vezes, pessoas com perfil de administrador, que doa quem doer. Tem que se administrar como tem que se administrar uma empresa, como tem que se administrar um negócio. Se está derramando ali, temos que sanar. Se está vazando lá, temos que sanar. Tem que saber administrar, tem que cortar. E ninguém consegue fazer uma administração séria, decente e boa sem ferir pessoas. Por isso que às vezes o pessoal fala muito, na política quem está certo está errado, quem está errado está certo. Realmente hoje isso é assim. Mas enquanto todos continuarem pensando assim, nunca vai melhorar. A pessoa tem que entrar com a convicção que vai entrar para fazer o certo. Doa quem doer. E o certo nesse caso é aquilo que de fato interessa a toda a sociedade. É isso? E isso é o bem comum para a sociedade, não é o bem comum para uma pessoa, não é o bem comum para um partido, não é o bem para um grupo de pessoas.
O administrador ele tem que entrar focado que ele vai administrar para a cidade. Eu vejo muito assim, às vezes está sendo. Tem pessoas que pensam tanto em si próprio, porque a pessoa se preocupa do portão da casa para dentro. Quando um governante assume, a pessoa vai lá e pensa em benefício próprio para ele. Ele quer saber que do portão para dentro da casa dele está tudo bem, está tudo bonito. Ele não quer saber se na frente da casa dele tem só lama, se tem água de privada, água de giral na frente da casa, se o filho dele vai sair para ir para a escola, se vai ser assaltado, se volta com saúde para casa. O cidadão muitas vezes esquece disso. E aí acaba sofrendo e pagando as consequências lá na frente. Certo. Alemão, a nossa última pergunta do terceiro bloco, política é o nosso tema. Em relação ao governo atual, a gestão atual aqui do nosso município, foi bom ou foi ruim a administração? Tem sido bom ou tem sido ruim? Olha, Tassiano, eu acredito assim, eu acho que como se fala que o atual governo vai vir para a reeleição, eu acho que essa pergunta, mais quem vai acabar respondendo ela na íntegra vai ser o povo, vai ser o cidadão nas urnas. Só que, na minha convicção, eu acho que deixou muito a desejar. Deixou a desejar demais da conta. Na sua observação, qual foi o maior pecado dessa atual gestão? Faltou fazer política, se acercar de pessoas que poderiam contribuir com ideias, com a devida preocupação no que diz respeito ao interesse da comunidade. Então, qual foi o maior pecado na sua visão dessa atual gestão? Eu vejo vários pecados, Tassiano, eu vejo vários pecados. Alguns não vem nem ao caso falar aqui para não acabar, às vezes, criando certas inimizades, mas eu vejo vários pecados. Aqui em Tailândia, o que eu venho acompanhando desde que eu cheguei em Tailândia é a questão de dar o troco. De dar o troco. Você elege um candidato, se ele não for bem, na próxima eleição, elege o outro para dar o troco naquele. Só que a população esquece que aquele que ganhou o troco vai sofrer. Mas ele também, a própria população vai sofrer junto. Vai sofrer junto. E outro pecado também que se tem é porque eu não tenho nada contra a pessoa da atual gestão, é uma pessoa, para mim, excelente como pessoa. Mas, porém, um grande pecado foi ter colocado como administrador, porque era uma pessoa que no momento estava totalmente despreparado para assumir um município. Eu tenho uma frase que me acompanha sempre, Tassiano, que é a seguinte: no mundo existem dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas. Existe aquela pessoa que nasceu no mundo para mandar, e existe a pessoa que nasceu para ser mandado. Não menosprezando nenhuma das duas classes. As duas são fundamentais e essenciais para a sobrevivência do ser humano. Se não existir quem obedece, não funciona. E se não existir também quem manda e organiza, não funciona. As duas classes são essenciais uma para a outra. Todas as duas são de extrema importância. Mas realmente existe essa distinção de pessoas que nasceram para mandar e pessoas que nasceram para ser mandadas. Em outras palavras, tem pessoas que não têm a capacidade para administrar, é isso? Justamente. Você pode pegar pessoas que... A pessoa pode ser boa, a pessoa pode ser boa, mas não tem a capacidade para administrar. A pessoa pode ser uma pessoa excelente, pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser a pessoa mais honesta do mundo. Mas se ela não tiver a capacidade de administrar, ela não vai fazer um bom trabalho. Aí às vezes ainda, aí fala, mas a pessoa pode se cercar de pessoas boas para administrar com ele. Mas aí volta aquele caso da pessoa que nasceu para ser mandado. A pessoa, para se cercar de pessoas boas, ele tem que ter a capacidade de mandar. Ele não pode ser prepotente e arrogante ao ponto de achar que só ele tem direito, que é só ele que tem razão, ele sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Ele tem que ter a capacidade de escutar e absorver as coisas boas. Mas ele tem que ter o pulso firme e a capacidade de organizar e tomar a decisão final e mandar. Se a pessoa não tem a capacidade de fazer isso, ela acaba sendo manipulada.
e acaba se cercando de pessoas más. Que a pessoa boa não vai lá na porta de um prefeito, no gabinete do prefeito, todo dia se oferecer e falar, eu estou aqui, eu quero ser isso. Geralmente quem vão são as pessoas más que querem se aproveitar. Então, se você pegar uma pessoa que não tem esse pulso forte, essa capacidade, não quer dizer que ele não possa ser um administrador. Ele pode sim ser um administrador, mas muitas vezes acaba que por trás dessa pessoa vai ter outras pessoas manipulando e outras pessoas que acabam mandando. E quando a pessoa manda, onde se movimenta verbas e projetos que não é o CPF dele que está em jogo, ele acaba fazendo coisas erradas. Ele acaba fazendo coisas erradas. Que ele fala que eu posso mexer, eu posso tirar, e não vai sobrar para mim, vai sobrar para fulano de tal. A realidade que eu vejo mais ou menos é essa. Não tenho nada contra a atual administração como pessoa. Mas eu, como cidadão tailandense, que quero o bem para a minha cidade, que quero o bem para a cidade de Tailândia, eu acredito que ficou muito a desejar. Faltou firmeza, faltou pulso firme, teve horas que teve que fazer corte, que não tiveram confiança de fazer, teve horas que tiveram que tampar certos buracos e não tiveram coragem de tampar certos buracos, brigas que se tem que tomar com gestões anteriores que não tomaram. Eu acho que isso resume o que eu tenho a falar na questão de pecado. Alemão, só para a gente aqui finalizar, falamos sobre a questão de se acercar de pessoas, mas você acha importante para um prefeito, no caso, ele se acercar de pessoas que estejam de fato comprometidas com o bem-estar da comunidade e que estejam preparados para lidar com a complexidade que é gerir um município? Não é nem a questão que seja importante, Tassiano, é essencial, é fundamental para o governo. Um prefeito, ele não tem, ou que seja um prefeito, um governador, um presidente, eles não têm a capacidade de administrar e cuidar de tudo sozinho. São vários setores, várias secretarias, tem que ter pessoas realmente comprometidas, pessoas boas, pessoas que estejam ali com um único propósito, que seja o bem da cidade, não um bem particular. Pessoas às vezes falam, tem que ter formação. Realmente é bom uma pessoa com formação, mas tem que ver a formação que a pessoa tem. Não adianta você pegar uma pessoa que é formada em engenharia civil, e colocar para cuidar de uma secretaria de educação. Aquela pessoa, ela estudou para ser engenharia civil, para ser engenheiro. Então, tem que ter a formação, mas tem que se analisar a formação da pessoa. Você está dizendo, em outras palavras, colocar cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Tem que pegar a pessoa que saiba administrar a saúde e colocar na saúde. Tem que colocar a pessoa que sabe administrar a educação, colocar na educação. Não importa se a pessoa é de partido A, se é de partido B, se é de partido C. O que importa é a capacidade de administração daquela pessoa e o comprometimento que ela tem em ajudar a gerir o município, com o bem comum. Olha, o terceiro bloco está chegando no final. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer aos nossos colaboradores, ao nosso amigo Luciano Tambarotti, da Farmavida. Sempre temos falado aqui, se você quer comprar cosméticos, medicamentos, perfumes, material de escritório, passe na Farmavida e você vai ser muito bem atendido. Além disso, eles têm o melhor preço da cidade e ainda dispõe do cartão Brasil Card. Então, se você tem interesse em ter o seu cartão e assim fazer as compras, passa lá na Farmavida e você vai ser muito bem informado em relação a isso para que você obtenha o seu. Quer construir, quer reformar, vá na Cerâmica Castelo do nosso amigo Alemão, o nosso entrevistado de hoje. Quer internet? Instalar internet rápida e com assistência técnica de primeira qualidade? Passa no nosso amigo Dailton, ali na Líder Informática. Alemão, passar aqui para você a palavra para as suas considerações finais. Eu queria aqui primeiramente agradecer ao Tassiano por essa oportunidade, à TV Guajará. Queria agradecer também a compreensão de todos e a paciência em estar nos assistindo, né?
Às vezes a pessoa tem muitos afazeres para fazer em casa, mas tirou um tempinho para estar escutando a gente. Isso eu fico muito honrado. E quero pedir para o povo de Tailândia que acredite em Tailândia, que não desanime, que nós vamos superar essa crise. Essa crise vai passar, ela é passageira, como outras já passaram, e seguir em frente, seguir em frente. Nós temos só que acreditar, confiar, analisar muito também, como você fez questões políticas, analisar muito o cenário político para não se perder. E isso, agradecer enfim a todos, Tarciano. Tenho só que agradecer. Então, muito obrigado, Alemão, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a você, telespectador, por assistir o programa Sem Cortes aqui na TV Guajará, Canal 7. Até o próximo Sem Cortes. Grande abraço, até a próxima.